Essa semana, na edição do Educação nas Mídias, nós estamos entrevistando, conversando com a dona Conceição Rimoli, que foi uma das educadoras pioneiras do município de Muzambinho, que trabalhou e ainda trabalha ainda, né, dona Conceição? Dá os seus conselhos para todos aqueles que estão envolvidos com a educação, envolvidos com a arte de educar. É um prazer tê-la conosco. Seja bem-vinda a esse programa. Muito obrigada. Para mim também é um grande prazer falar de educação. Muito bem. Vamos começar então com aquela pergunta clássica que eu tenho feito para as minhas entrevistadas. Conta um pouco do início da sua carreira para a gente. Os desafios, como que se deu a escolha, por que a senhora optou por ser uma educadora? Toda a vida eu quis ser professora. Eu gostava muito de estudar. E tive que começar a carreira antes da hora. Pela morte do meu pai, eu comecei a trabalhar com 16 anos na escola normal das freiras de Muzambinho. Trabalhei 2 anos, me formei e depois então fui para Palmeia. Este foi o desafio. Ir de trem na Mujana de manhã, às vezes levava 3 horas para chegar na Palmeia, porque o morro era muito grande, a máquina não suportava o peso, parava, nós esperávamos. Eu ia para lá, morava lá, dava aula na igrejinha lá no alto do morro. Fiquei 1 ano, era da prefeitura. Depois eu fiz concurso para o Estado, passei em primeiro lugar, fui nomeada para o Cesário Coimbra. E aí começou a minha carreira aqui na cidade. Que maravilha. E os alunos, qual que era a faixa etária que a senhora trabalhou? Quais eram os questionamentos da época? Como que essas crianças viam a escola? Que período foi esse? Olha, na zona rural é muito diferente até hoje da zona urbana. Porque na zona rural o aluno faz um sacrifício enorme de ir para a escola. Eu dava aula para 2 turmas, de manhã e uma tarde, então eles tinham que levantar muito cedo, mal alimentados. Naquele tempo não tinha cantina na roça, não tinha nada. Então era assim, mas era uma sede de aprender. Aí eu me esqueci de contar que à noite eu dava aula para os pais dos alunos na casa do Geraldo Bueno. O que eles queriam aprender? Juros. Porque naquele tempo o banco pagava um bom juro pelo dinheiro. Eles não queriam aprender mais nada a não ser contas de juro. Interessante. Olha, e eram analfabetos esses pais? Ou tinham uma instrução? Semi-analfabetos, né? Liam muito mal, mas na matemática eles eram bons. No instantinho eles aprendiam tudo. Para fazer as contas do café. Juros, do café, de tudo. Realmente. Muito bom. Dona Conceição, os momentos desafiadores, a senhora já disse que foi a ida para Palmeia, que ia no trem. E depois, quando a senhora veio para a cidade, a senhora foi nomeada como professora? Professora. Era professora e aí eu nunca gostei de alfabetizar. Primeiro ano, não. Alfabetizei muito, mas eu não gostava. Então, eu pegava a turma da 2ª série e levava até a 4ª série. Ficava 2º, 3º e 4º ano. Voltava novamente para o 2º ano. E os alunos eram classificados em A, B, C. O A era mais forte. A minha turma sempre era A. Que beleza. Eu aqui em Muzambinho fui professora de muita gente aqui. Mas muita gente mesmo. Que se lembra de mim, né? Claro. Quantos anos a senhora atuou no magistério? Por tudo? Por tudo foram 53 anos. Nossa, foi um tempo. E a senhora deve ter passado por todas as mudanças das legislações do país, dos governos, das novas tendências, todos os processos educativos. Conta um pouco para a gente dessas mudanças, o que interferia dentro da sala de aula? Interferia em tudo. O currículo mudava o conteúdo programático. Quando entrou a matemática moderna, foi um horror. As professoras não queriam aceitar, porque era muito difícil. Até aí veio a turma de Poços de Caldas dar aula aqui. E então as professoras aí aprenderam, viram que era mais fácil. Mas nós passamos por muitas mudanças. Nem sempre boas. Nem sempre. Eu acho que, comparando o meu tempo com agora,
Eu acho assim, se você pegar um senhor de idade, que fez até o 4º ano primário, como era chamado, ele sabe mais do que um aluno de 8ª série hoje. Por quê? Havia aquilo que se chamava fixação da aprendizagem. Hoje é muito corrido. Eu vejo o ensino aí particular, entrega uma apostila enorme para o aluno. Tem que dar conta. Quando entra na segunda fase, ele não sabe a primeira mais. Ele não fixou a matéria. Eu estudei muito com meus netos, depois de aposentada. Estudei muito, então aquilo me implicava muito. E o que não acontecia naquele tempo. A fixação era maior. A questão do envolvimento da Igreja Católica com a educação aqui em Muzambinho. A senhora estava me dizendo aqui, fora do ar, que Muzambinho tinha os colégios, né, o colégio dos padres, das freiras. Conta um pouco desse tempo. Tinha um colégio bonito aqui em frente à praça, né? Era o ginásio. Os homens estudavam ali e as mulheres estudavam lá embaixo. Onde que é ali que a escola comprou agora, o Instituto comprou, ali era o colégio das freiras, só mulher. E aqui em cima era homem. Depois, mais tarde, misturou. Mas era um ensino muito bom mesmo. Tinha, assim, a parte católica, que envolvia bem a gente aprendia a cantar. Quando tinha, por exemplo, o bispo vinha, ia todo mundo de uniforme de gala, né? Era aquilo chique, né? Muito bonito. Mas, por exemplo, eu estudei na escola das freiras, mas era muito liberal, tinha de outras religiões, tudo. Não é dizer que era obrigado a ser católico para estudar lá, não. E esse ginásio, essas escolas envolvidas com a religião católica, eram particulares? Que tipo de clientela? Quais eram os alunos? Eram filhos dos fazendeiros, das pessoas influentes, ou todos podiam estudar nessas escolas? Olha aqui, todos podiam, porque meus irmãos eram pau-perro. Nós perdemos o pai, nós não tinha nada, a não ser uma casa para morar. E eles estudavam lá no ginásio dos padres. Quando era muito pobre, os padres davam uma bolsa, não pagavam nada. Quer dizer que eles ajudavam muito. Eu mesma, além de não pagar nada na escola normal, ainda ganhei para dar aula e ganhava, né? O meu primeiro vencimento, quando a freira me entregou o envelope, era 100, não sei o que naquele tempo. Eu não sabia o que eu fazia com o dinheiro. Era muito dinheiro. Que contraste de hoje, né? Olha, a gente fica até assustado, porque olha, hoje o professor é tão judiado, né? Tem o seu vencimento é tão pequeno. Mas que bom, né? Que dos primórdios, pelo menos, as pessoas tiveram o privilégio de ter esse gosto. Eu estudava, não estudava quem não queria. Quem não queria não estudava. Mas eles ajudavam muito, o pessoal ajudava muito. Eram os franciscanos, né? Os franciscanos sempre foram muito, assim, de ajudar o povo mais pobre, né? Não digo que hoje não ajude, mas eles eram mais franciscanos mesmo, né? A questão humanitária. Já que a senhora falou da questão franciscana, as crianças aqui do município tinham uma certa carência. A senhora já teve que participar, intervir em alguma situação de casos extremos de pobreza e tal aluno ali não tem nem como comprar um lápis. Essa questão humanitária da escola, que a escola tem que abraçar realmente o aluno. A caixa escolar era tudo nos grupos, né? Se não tivesse caixa, não tinha metade dos alunos. Não tinha. Era uniforme, era tudo, até banho a gente dava nos alunos. Olha que interessante. Essa questão da escola, a escola no sentido de comportamental, o aluno hoje em dia, muitas das vezes os professores reclamam da falta de educação e eles querem, os pais muitas das vezes pensam que a escola tem o dever de educar. Graças a Deus que tem ainda alguma situação que os pais têm revisto essa postura, né? Nessa época, os alunos obedeciam, eles eram mais compromissados, porque hoje tem um certo desinteresse até da própria família com a escola. Conta desse envolvimento da escola com o aluno, da parte comportamental. Olha, eu digo que se eu fosse professora hoje, eu não seria professora, eu já tinha sido presa há muito tempo. No meu tempo, os alunos respeitavam demais os professores. Respeitavam, gostavam, amavam os professores. O professor era tudo para eles. A gente era como mãe deles dentro da sala de aula. A mãe dessa menina aí é uma que pode falar isso, ela foi minha aluna.
Então, a gente fazia tudo pelos alunos. Tudo, tudo, tudo pelos alunos. E a escola era envolvida com festas tradicionais? Ah, mas quando a primeira turma minha que formou na quarta série primária, dançaram o minueto, meu filho. O minueto. Arrumamos roupa para todo mundo, arrumei um disco emprestado do minueto, o professor Sebastião de Sá, que era professor do colégio. Ele que tinha um disco do minueto. E eu ensaiei o minueto com os alunos. Tinha muita festa, festa junina. Nossa, mas tinha festa demais. Tudo comemorava na escola. Essa questão lúdica, né, que a escola trouxe e que hoje, infelizmente, às vezes cai por terra. O lúdico, às vezes, é deixado de lado. Fala um pouco dessa questão do brincar na escola. A criança tinha uma certa rigidez, sim, a escola era mais rígida, mas tinha também o momento de lazer e a questão lúdica bem desenvolvida, né? O pátio do Frei Florentino, lá embaixo, que era antigamente, era pequeno. Mas os meninos brincavam de bola, brincavam de tudo. E a gente inventava 1000 coisas para eles brincarem. O recreio era sagrado. O Delcias, meu filho, aí perdeu não sei quantos óculos lá no recreio, porque tirava para brincar e pisava em cima. Mas sempre brinquedo. Tinha muita coisa. A biblioteca, gente. Que gracinha os meninos iam para a biblioteca. A gente contava histórias, reproduziam, eles liam. Eu era doida com livro. No meu tempo, eu preferia não brincar e ler. Eu gostava de ler as histórias da Dona Benta. Ah, fantástico. Monteiro Lobato. Para mim era tudo. Era a matemática da Emília. Eu achava a coisa mais linda do mundo, a matemática da Emília. Como é que podia ser daquele jeito? Eu gostava demais de ler. Que bom. Essa questão da leitura hoje também nós temos uma dificuldade tão grande, né? Porque os alunos estão envolvidos com a mídia, com as tecnologias e às vezes abandona a leitura mesmo, a leitura clássica. Lê muito pouco. Então não sabe interpretar. Não sabe interpretar, não sabe estudar. Não sabe estudar, não sabe aprender. Com certeza. Todinha. Com certeza, com certeza. A senhora como mãe, a senhora tem vários filhos, todos bem-sucedidos, 5 filhos, né? Conta um pouco da professora educadora na escola e a educadora em casa. Um incentivo, porque eles todos estudaram, estão aí nas carreiras acadêmicas, tem médicos, enfim. Então, conta um pouco pra gente da mãe e da educadora. Olha, se você falar Conceição Rima aqui em Moçambique, ainda, eles falam que eu era muito brava. Mas eu eduquei meus filhos assim. Se viesse reclamar, eu falava assim, eu nunca vi ninguém mexer com quem está quieto. A resposta que eu dava para meu filho era essa. E eu, apesar de trabalhar muito, eu fiz faculdade quando o meu caçula inteirou 6 anos. Eu falei, agora eu vou estudar, porque eu morria de vontade de fazer curso superior. E juntei com uma turma de 11 professores e fomos para Gospé. Não tinha asfalto, não tinha nada. Dava a volta para o Caconde, para ir em Gospé, que estava fazendo estrada. Mas eu sempre olhei os deveres dos meus filhos. E aquele ali, ó, tinha uma letra horrorosa. Eu apagava e fazia, ele fazia tudo de novo. Eu olhava tudo, tudo. Porque eu falava assim, se o filho da inspetora não levar as coisas direito, o filho do professor não vai levar e o filho do outro também não vai levar. Não é isso? Então eu fazia questão de observar tudo, de olhar tudo, de tomar as lições deles. O Douglas sempre foi o primeiro, ou entre os primeiros alunos da turma, junto com a Norma que trabalha aí, eles eram colegas, e eles eram muito estudiosos. Mas não é dizer que todos eram primeiro, não. É o Douglas só que foi o primeiro mesmo. Mas os outros eram bons alunos. A Eliane também é médica. E todos são formados, graças a Deus, né? Estão muito bem. Essa ligação que a senhora tem com a educação persiste até hoje? A senhora já está aposentada, só refletindo sobre tudo que aconteceu, mas persiste ainda esse amor pela educação, quando se ouve uma notícia, quando se vê as escolas do país, as notícias da educação, ainda te emociona? Emociona muito. E o mais engraçado é que eu encontro com os outros na rua e falo, não, que vocês são, só foi minha professora, ela já não lembra. Tão velho, mais velho, uns estão mais velhos que eu. Mas eu me interesso muito. Eu me interesso muito pelos que meus netos estudam. Eu estudei muito com a Isadora, que agora se formou em advocacia, é a filha do Delcio, com o Tiago.
Eu estudei muito com eles. E muitas vezes eu tinha que aprender com eles, que mudava alguma coisa, eu não sabia um método novo. Então eu ia aprender para estudar com eles. E eu me interesso por tudo, pelas mudanças, por tudo que acontece na educação, para mim é interessante. Eu vivi educação. Claro. A vida inteira, né? Quanto tempo, né? Dona Conceição, que mensagem a senhora deixaria para as meninas e os meninos que hoje estão ingressando? Eu sei que muitos dos jovens hoje em dia não têm optado pela carreira da pedagogia, da educação de maneira geral, de uma licenciatura. Porém, para aqueles que ainda todavia se interessam pela educação, que mensagem a senhora deixa com tanta experiência, com um histórico tão lindo aí de envolvimento com a educação? O que a senhora falaria para eles de incentivo? Eu falaria o seguinte: a educação é a maior força do país. Se tem tripé, é o pé mais forte a educação. Sem educação, o país não vai para frente. Agora, é necessário que se goste de educar, que se tenha uma educação básica forte para poder exigir dos outros uma educação boa. Então, eu acho assim que a pedagogia realmente, no meu tempo, ela era muito disputada, porque eu disputei uma vaga na faculdade heroicamente, viu? Porque eu não sabia francês, tinha que estudar na marra para poder entrar. Mas eu acho assim, quem gosta deve fazer, porque eu acho que o retorno é muito grande. Você vê um aluno entrar, você vai lapidar esse aluno, ensinar esse aluno e ver ele prontinho saindo da tua escola formado. Porque eu trabalhei na escola agrotécnica, antiga escola agrotécnica, 20 anos. Trabalhei 33 no estado e prefeitura e 20 anos na escola. Então é muito bonito. É muito bonito naquele tempo a gente entregar o aluno técnico nisso, técnico naquilo, e ele sair dali e ir trabalhar para o bem desse país, né? Então é muito importante que não deixe a educação de lado de jeito nenhum. Estou muito contente que o FIES parece que vai voltar íntegro, né? Porque eu tenho 2 netos que precisam muito dele. Então, eu estou muito contente com isso. E eu espero que continue apoiando a educação e que a pedagogia seja ainda uma alavanca para esse país. A senhora atuou muito tempo no Instituto Federal. Essa atuação se deu no princípio, nos primórdios da extinta escola agrotécnica, ou hoje já a escola já... Foi quando eu estava aposentando o Estado, aí eu fui chamada, porque era um projeto novo da escola, aprender fazer para aprender. Então era um projeto novo, e como eu estava aposentando, então eu fui chamada para desenvolver esse projeto. Eu fui para São Paulo, fiz um curso de 15 dias, quer dizer, o Brasil inteiro foi, não foi só eu, né? Aqui da escola foi eu. E depois nós viemos e fomos desenvolver junto com os produtores rurais. Você levava o aluno do 3º ano lá, entregava o aluno, e o aluno ia fazer e ensinar. Aprender e ensinar. Então, por exemplo, o menino que gostava mais de aves, ia onde tinha avicultura. Gostava de suíno, ia para a suinicultura. E assim sucessivamente. E a gente, então, preparou esses meninos e depois os produtores vinham no final do estágio com um relatório para falar. E com isso você corrigia as falhas da escola. Foi um projeto maravilhoso, maravilhoso. Corrigia, via onde que estava falha, onde que a escola tinha que esmerar mais, melhorar mais o ensino, sabe? E até que terminou esse projeto, o governo tinha dado uma verba muito boa, então nós podíamos levar os meninos para as fazendas, depois ia buscar. Eu ia visitar os meninos durante o estágio, para ver se estava alguma coisa errada, se estava faltando alguma coisa. Graças a Deus, 3 anos nós trabalhamos nisso, nunca teve uma queixa de aluno nosso. Nunca. Você vê, o lugar que mais nos recebeu foi Cabo Verde. Por quê? É onde tem mais fazenda. É o lugar que tem mais fazenda na Redondeza, é Cabo Verde. Boteiros também foi muito para Boteiros. E aqui em Muzambique, mas Cabo Verde foi o maior. E foi muito bom, os alunos aprenderam demais. Eles vinham, eram avaliados também,
Eram avaliados, eles contavam tudo, eles faziam os relatórios e eles mostravam tudo que tinham aprendido. Foi um período maravilhoso da escola. Aí eu continuei na escola como supervisora pedagógica, até que eu me aposentei. E a escola se transformou ao longo desses anos e das heranças de tudo isso, que hoje, esse ano agora, nós teremos um curso novo, né, veterinária, e que o seu filho será o coordenador do curso. Fala um pouco disso, do privilégio de tê-lo lá como coordenador, a senhora que teve envolvida, o tio Afonso também, que esteve sempre envolvido com a escola agrícola desde o princípio. Conta dessa história para nós. Olha, o Délcio estudou na escola. O Denis estudou na escola, o Danilo estudou na escola. Agora o Délcio saiu da escola e foi para a Universidade Rural do Rio de Janeiro. Ele queria só estudar lá. Ele falou, se eu não passar lá, eu não estudo lugar nenhum. Graças a Deus ele passou em 5º lugar. Foi muito bem. Então ele fez a veterinária lá, saiu-se muito bem. Ele estava lá ainda, assinando a papelada, foi chamado pela Universidade de Alfenas para trabalhar lá. Trabalhou mais de 30 anos lá. E nesse meio de tempo ele também trabalhou em Itajubá. E depois ele fez concurso para Machado, para o Instituto. Era uma vaga, ele ganhou o 1º lugar, ocupou a vaga. Trabalhou lá e foi onde ele veio transferido para cá. Que beleza. E são só histórias de sucesso. Eu acho que o envolvimento da senhora, da sua família com a educação, teve e só tem a contribuir com o nosso município. Então, nós da Secretaria de Educação, homenageando esse mês a mulher muzambiense educadora, tem o privilégio de fazer essa homenagem mais que merecida à senhora que com tanto apreço, com tanto carinho, conduziu a nossa educação e fez parte de todos os processos e continua fazendo. Então, é um prazer tê-la como educadora na cidade de Muzambinho, que fique registrado aqui esse momento para a posteridade, enfim, para vários outros momentos da senhora e desse seu envolvimento com a educação. A Secretaria de Educação de Muzambinho agradece muito a sua contribuição e deseja só alegrias e sucesso ao longo da sua vida. Que Deus a abençoe. Um beijo. Eu só me esqueci de uma coisa. Eu trabalhei na PAI também. Olha. Quando eu aposentei, eu fiquei doente, sabe? Porque eu nunca tinha ficado em casa sem fazer nada. Aí eu fui convidada para ser supervisora lá. Fui para São Paulo, fiz um curso na PAI de São Paulo e vim a ser até presidente da PAI. E apaixonei pela PAI. Então eu trabalhei lá também. Então a minha carreira fechou o círculo. Uma carreira de muito sucesso. Que a senhora continue com essa simpatia, sempre falando aquilo que tem que ser falado, essa fama que a senhora tinha de professora brava. Isso não é professora brava, isso é gente decente, que quer o que é melhor para as pessoas, idealista, muito bem. Então, que Deus abençoe. É um prazer tê-la e a Secretaria de Educação e a cidade de Muzambinho e a região agradece por tamanho trabalho e tamanha contribuição. Olha, eu trabalhei com o Ivan na escola, 20 anos. Trabalhei com ele e tenho a honra de trabalhar com ele. Ter tido trabalhado com ele, porque apesar de durão, comigo ele foi sempre formidável. Ele sempre me respeitou muito, eu o respeitei muito, cada um no seu lugar. E para mim foi muito gratificante trabalhar com ele. Muito bem. Ele também é um grande educador, um grande incentivador e eu tenho aprendido muito. Mas muito obrigado pela sua entrevista, pela sua contribuição. Um abraço em toda a sua família e que Deus os abençoe ricamente. Um beijo. A nossa família. A nossa família.